Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre os nomes importantes da geografia, né? Então, na aula de hoje, nós vamos falar também sobre alguns nomes que fazem parte da nossa geografia e, apesar de se considerar como o pai, né, da geopolítica, o alemão Hatzel jamais utilizou essa expressão que foi elaborada por um de seus discípulos, um pensador sueco. Pode-se dizer, então, no entanto, que as suas ideias elas foram constitutivas de uma verdadeira geografia do poder. Apesar da geografia já ter sido praticada desde os tempos mais antigos, e foi exatamente no século XIX que ela se consolidou enquanto ciência moderna, ou seja, com o seu próprio objeto de estudo e seu método científico bem definido. Alexander von e Carl Ritter, eles foram sim os responsáveis pela adoção e também o uso exclusivo aí da razão para explicar o espaço e suas características físicas e humanas. Então, rompendo com os pensamentos até então marcados pela presença de mitos, crenças e superstições, ok? Pessoal, apesar de ambos integrarem aí os seus trabalhos, elementos humanos e elementos naturais, há uma distinção que ora se direcionava para o que se convencionou a chamar de geografia física, ora para o que chamamos de geografia humana. Os estudiosos, eles também se diferenciaram quanto ao método de pesquisa. Enquanto Alexander trabalhava com viagens e observações descritivas, Carl dava então a prioridade principal às revisões bibliográficas. Enquanto o primeiro era naturista e estudava geologia e botânica, o outro ele atuava nos estudos de filosofia e também de história. E apesar então dos dois autores serem, na verdade, de origens distintas, né, e praticarem ali trabalhos diferentes, ambos se aproximavam quando pensavam no pioneirismo de seus trabalhos em sistematizar o pensamento, na verdade, geográfico, aplicando ali e atribuindo os seus próprios métodos sobre o estudo das paisagens e os seus territórios, ok? Muito bem. Alexander von, ele nascido aí em território alemão e de uma família prussiana, era um grande desbravador. Ele utilizava as suas riquezas para custear aí os seus deslocamentos pelo mundo, além de suas pesquisas sobre as diferentes paisagens. Ele já esteve na Europa, na África, Ásia, América Latina, incluindo também o Brasil. Então, as suas anotações renderam aí volumosos livros e enciclopédias, contribuíram significativamente para o conhecimento do restante do mundo pelos europeus. O seu legado se constituiu de várias áreas, tais como climatologia, geomorfologia, biogeografia e muitos outros campos do saber. O pensamento de Alexander, ele foi muito influenciado, né, pelo racionalismo francês e pelo idealismo filosófico alemão, sendo um profundo adepto dos ideais positivistas que estavam em voga na época. Então, tais influências aí o tornaram um cientista adepto de empirismo. Por sua formação e suas experiências, ele associava o ser humano e a vida em uma sociedade, as características físicas, as biológicas e naturais para explicar a dinâmica e as relações espaço-temporal. Então vejam só, Carl Ritter, ao contrário de Alexander, ele não realizou grandes viagens exploradoras, ele foi um grande leitor dos conhecimentos científicos de sua época. Ele procurou manter a sua perspectiva que integrasse as sociedades e os meios naturais. Entretanto, ele preocupou-se em descrever de forma bem mais detalhada o meio social humano. Então, buscou, claro, alcançar a totalidade do conhecimento sobre a Terra a partir das somas das partes. Carl, ele encontrou
muitas dificuldades em aplicar essa concepção sobre as manifestações e sobre os comportamentos sociais do homem, pois as atividades humanas não obedecem a um padrão determinado, ao contrário do que ocorre, na verdade, com alguns fenômenos naturais, ok? Por isso, opôs-se a Alexander e assinalou aí que a humanidade também exerce sua influência sobre a natureza, através principalmente do uso das tecnologias. As suas ideias de estabelecer leis gerais a partir de induções realizadas com base em estudos locais influenciaram marcadamente a geografia de origem francesa. E apesar das críticas realizadas sobre esses autores, é importante lembrar que as obras de Alexander e Ritter, elas devem ser, na verdade, analisadas, levando em consideração o contexto em que foram escritas e quando o conhecimento científico passava por outro período. Certo, pessoal? Por hoje é só. Eu tenho certeza que você gostou da nossa aula, mas não esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar a Educaline nas redes sociais. Até mais, pessoal!